porque algumas mulheres parecem estar constantemente aguardando um socorro que nunca chega? O que há por trás da doçura cativante de alguém que nunca aprendeu a lidar com sua própria dor? Crescer emocionalmente é realmente um processo natural ou é uma decisão que poucos têm coragem de tomar? Todo vício é prejudicial, seja álcool, morfina ou idealismo. Carl Jung. Vivemos em uma era que exige que as mulheres façam tudo, mas que, ao mesmo tempo, não as permite ser completas. Desde cedo, elas aprendem a cuidar de todos, exceto de si mesmas, a serem bonitas, agressivas, leves, silenciosas, a nunca incomodar e a sorrir mesmo quando estão despedaçadas por dentro. Afinal, quem aceita a mulher que não pede autorização para existir? Quem aguenta tirar a mulher que evolui? Neste vídeo, vamos investigar uma das figuras mais enigmáticas e dolorosas da psicologia analítica: a Puella, a Eterna, a Menina Eterna. Essa mulher, apesar de adulta, mantém uma adolescência não vívida ou vívida em excesso, evitando o peso da realidade ao se refugiar em fantasias e relacionamentos nos quais busca salvação, além de cultivar a imagem de uma juventude perpétua. Porém, qual é a razão disso acontecer? Por que algumas mulheres se encontram presas em um ciclo interminável de gostar, esperar e idealizar? Carl Jung afirma que a verdadeira atualização é uma jornada pela sombra, um ato intenso de enfrentar os desejos suprimidos, os medos da infância e a verdade que preferimos ignorar. A mulher imatura não é frágil. Ela é apenas uma alma que não teve a oportunidade de se completar. Este vídeo é para você que já se cansou de se sentir confuso consigo mesmo. Para você que já esteve envolvido em relacionamentos que pareciam ser promissores, mas acabaram apenas intensificando sua solidão. Para você que suspeita da existência de uma força adornada em seu interior, mas ainda não descobriu como despertá-la. Aqui, vamos percorrer a noite sombria da alma feminina, sem romantização ou soluções prontas, apenas com a verdade nua, a clara do inconsciente e o murmúrio de uma mulher que começa finalmente a despertar. Se tiver coragem, venha comigo. Ela sorri suavemente e fala com doçura. Parece estar constantemente à beira de um grande romance. Aos olhos do mundo, é encantador, delicado e digno de admiração. Porém, ao deitar-se sozinho à noite, algo dentro dela permanece pendente, como uma boneca abandonada na prateleira mais alta da infância. Ela é uma eterna menina que envelhece sem amadurecer, vive sem se integrar e sonha sem querer despertar. Carl Jung nomeou esse padrão psíquico que afeta muitas mulheres. Um arquétipo primitivo formado por traumas emocionais, faltas, exageros e enganos. Possivelmente você conhece. A Poeira não é uma personagem de conto de fadas, apesar de almejar viver em um. Ela é uma mulher autêntica. Você pode ser ela. Essa mulher pode ter entre 25 e 45 anos. É possível trabalhar, estudar, ter filhos ou viver de forma independente. Não qualquer um, mas o adequado. Porém, em sua alma há uma resistência intensa em relação à vida adulta. Ela tem medo de assumir responsabilidades, foge do comprometimento e, principalmente, nutre uma esperança oculta de que alguém venha resgatá-la. Aquele homem que compreenderá sem que ela precise dizer nada, que acolherá sem condições, que dará propósito à sua vida. Entretanto, essa espera nunca acaba, pois, no fundo, ela não aguarda um homem. Ela aguarda a mesma coisa. Ela é semeada precocemente. A psicologia da imaturidade feminina não é fruto do acaso. Quando uma menina é elogiada por ser comportada, ela é punida por demonstrar raiva ao ser instruída a cuidar do próximo, mas não de si mesma. Quando passa por um trauma e aprende a sorrir como forma de sobrevivência, ao perceber sua mãe desconsiderada e seu pai ausente, ou o contrário, essa menina cresce, ou melhor, envelhece pensando que ser amada é ser útil, agradável, confortável, mas nunca completa. É o que afirmava que a mente inconsciente gera imagens e que essas imagens
moldam nosso destino. A poeira habita o imaginário, lugar em que o amor verdadeiro redime tudo. O sofrimento é recompensado e a juventude é considerada um bem sagrado. Ela se apega à leveza, por não suportar o peso. Porém, a leveza, quando se torna fuga, transforma-se na prisão. A imaturidade se revela nos detalhes, na dificuldade de recusar algo, no recebimento de fazer escolhas sábias, na idealização de amores inalcançáveis, no prazer inconsciente de ser cuidada, mesmo que isso a sufoca na procura por aprovação constante nas redes sociais, nos elogios, nos olhares, na sabotagem dos próprios sonhos, porque é o melhor a fazer. Ela observa suas amigas amadurecendo, conquistando espaço e se firmando, enquanto ainda se sente como uma adolescente perdida em seu próprio corpo. E isso machuca porque ninguém percebe. Ninguém imagina que por trás daquela mulher autônoma há uma menina aterrorizada com a solidão. Ninguém suspeita que por trás de cada piada espiritual exista um medo paralisante de não ser amada. O mais cruel é que uma pessoa geralmente tem consciência de que algo não está certo, mas não consegue identificar. Ela percebe a estagnação, a falta de sentido e a reprodução de padrões. Ninguém percebe que quanto mais ela busca for desejada, mais se sente invisível. O arquétipo da Puella, a eterna, serve também como um aviso. Não se trata de uma falha moral ou de uma fraqueza de qualquer natureza. Estamos tratando de uma psique machucada, de uma alma formatada, identidade para não evoluir, de uma formada com base nas expectativas dos outros. Essa mulher não é frágil por escolha. Ela aprendeu a não ser forte demais. Esse mito é reforçado pela sociedade. A mídia retrata a mulher como livre, descontraída e descompromissada, sem profundidade, sempre sorridente e pronta para qualquer situação. Porém, essa liberdade comercializada é uma prisão de luxo, pois não existe profundidade sem sofrimento. Não há desenvolvimento, não há individuação sem frustração. O processo que Jung descreveu como a realização plena do eu, sem confrontar a própria sombra, exige a morte da Puella eterna para que a mulher possa renascer. Porém, é necessário ter coragem. E ninguém ensina as mulheres a terem coragem. Mas coragem não. Coragem pode causar medo. Eles ensinaram a ser interessantes, a serem desejadas e a serem cuidadoras. Como resultado, muitas pessoas continuam em ciclos repetitivos, relacionamentos abusivos, procrastinação e auto-engano. Pois deixar de lado a menina interna implica renunciar a um sonho e enfrentar a realidade. Porém, Jung nos diria que o contato com o inconsciente é sempre uma crise, mas também uma oportunidade. Este primeiro capítulo é um espelho, não para condenar, mas para observar. Ver a menina machucada, ver a mulher que busca renascer e, principalmente, ver que existe um caminho. Toda árvore possui uma raiz delicada, assim como toda mulher que teme crescer carrega um solo emocional em que a confiança nunca foi aprimorada. A poeira eterna não é uma decisão deliberada. Porém, antes de seguir por esse caminho, é necessário descer, mergulhar no labirinto e investigar as raízes invisíveis da imaturidade, que é precisamente o que faremos no próximo capítulo. Ela é o reflexo de um passado que persiste no presente, ainda que de forma silenciosa. Dessa forma, a imaturidade emocional é um reflexo de raízes não cuidadas. Carl Jung disse que, para entendermos qualquer comportamento, precisamos examinar o inconsciente. O que foi esquecido, reprimido ou nunca vivenciado torna-se uma força invisível que influencia decisões, perpetua padrões e aprisiona sem que tenhamos consciência. Essas raízes geralmente nascem em casa. Pense em uma garota que cresceu sob a supervisão constante dos pais. Parece amor e até, mas também é controle. A proteção excessiva se a comunicação for silenciosa. Você não consegue. Ela resolveu tudo, evitou a dor,
Corrigiu os erros antes mesmo de se manifestarem, e o mundo foi moldado para que ela não sofresse. Você precisa de alguém para te resgatar. Você não pode falhar. Dessa forma, ela cresce sem aprender a cair. E quem não aprende a cair, não sabe se levantar. A autonomia causa medo porque nunca foi experimentada. Parece que responsabilidade é uma proteção. O mundo adulto se torna uma floresta escura, da qual ela escapa como uma criança que fecha os olhos para não ver o monstruoso. Porém, a proteção nem sempre é uma questão. Às vezes é o contrário: abandono, descaso, exclusão, abuso. Existem mulheres que foram obrigadas a envelhecer precocemente, responsáveis pelos irmãos em casa e até pelos próprios pais que ouviram. Engole o choro enquanto tudo dentro delas desmoronava. Essas mulheres aprenderam a sobreviver, mas não a confiar, a se defender, mas não a se acolher, a se calar, mas não a se escutar. Mesmo adultos, continuam esperando que alguém perceba a dor que aprenderam a esconder. Esperam que um gesto de amor compense anos de vazio, que uma relação traga sentido e que um novo começo apague as marcas antigas. Porém, isso nunca ocorre, pois nenhum amor no mundo consegue preencher o vazio que foi criado internamente. Uma cultura que valoriza a imaturidade como um ideal entrelaça-se com essas raízes emocionais. Desde a infância, as mulheres recebem elogios por serem delicadas, gentis e angelicais. No entanto, quando se mostram assertivas, são rotuladas como difíceis, autoritárias e frias. A menina descobre que ser forte é arriscado, que ser completamente distante, que amadurecer é perder afeto. Dessa forma, ela cria uma persona, uma versão modificada de si mesma, projetada para agradar, ser aceita e desejada. Porém, quanto mais se distanciar de sua verdadeira essência, mais se sente vazia. Essa persona é prática, porém não é viva. Ela sorri no Instagram, mas chora no banheiro. Ela orienta suas amigas, porém não tem certeza do que sente. Ela obteve o que deseja, mas não tem consciência do que realmente precisa. Essa desconexão interna pode levar a sintomas como ansiedade, procrastinação, baixa autoestima e relacionamentos frustrantes. E por trás de todos esses sintomas, existe uma dor mais profunda, a de não ter sido reconhecida, a de não ter recebido amor genuíno, a de nunca ter aprendido a amar a si mesma. Isso nos lembra que, para amadurecer, precisamos confrontar a sombra, aquilo que foi excluído da consciência, o que negamos em nós mesmos por medo ou vergonha. Trata-se da sombra da mulher ainda imatura. Geralmente, contém exatamente o que mais necessita: sua raiva contida, que oculta sua coragem, sua ambição sufocada, que manifesta sua força, sua solidão negada, que indica sua liberdade. O que é realmente assustador não é olhar para cima na sombra, mas sim persistir na ilusão de que ela não existe. Uma mulher que não se conecta com sua força inconsciente vive em desarmonia. Ela se esforça ao tentar preservar uma imagem delicada e controlada. Ela se frustra várias vezes, responsabilizando os outros por não oferecerem o que, na verdade, ela teme receber: maturidade e compromisso. Concórdia. Não há saída fácil para esse labirinto. Não existem caminhos curtos, mas existe um fio de ouro que pode levá-la à consciência. Quando começa a notar que repete padrões e a tomada de consciência de que tem medo de crescer, ela sente que há algo dentro dela sufocado, mas pronto para vir à tona. Aí se inicia a travessia. No entanto, esta jornada exige sofrimento, pois amadurecer é abrir a mão da ilusão e considerar que ninguém veio para salvá-la. É sério que, apesar do mundo ter falhado com ela, agora ela é a única responsável por sua recuperação. Isso machuca, porém também traz liberdade. A mulher que opta por amadurecer não alcança a perfeição, mas se torna autêntica. Há um momento em que a fantasia deixa de ser abrigada e se transforma em cela. Quando uma mulher olha para si mesma e percebe que o conto de fadas virou um pesadelo.
Ela tem duas escolhas: continuar dormindo ou acordado. O despertar da mulher imatura não acontece num estilo. Ele começa como um desconforto, uma suspeita de que há algo de errado. Ela não sabe exatamente o que, mas sente que não é inteira, que sua vida parece decorada, mas não vívida. Carl Jung dizia que o processo de individuação, o verdadeiro amadurecimento psicológico, começa quando nos tornamos conscientes daquilo que inconscientemente somos, ou seja, quando paramos de ser apenas reflexos de nossos traumas, desejos alheios e ilusões, e começamos a nos tornar quem realmente somos. Mas para isso, é preciso abandonar a esperança de que alguém nos salve. Esse é o luto mais doloroso da poesia, a eterna deixar morrer o sonho do resgate e entender que o amor verdadeiro não é o que completa, mas o que encontra, que ninguém vai carregá-la nos braços e que isso, no fundo, é uma bênção. A mulher que começa a amadurecer se depara com suas sombras e, ao invés de fugir, ela senta com elas, conversa com a raiva que evitou por anos, abraça a solidão que tanto temeu, reivindica sua ambição, sua coragem, sua capacidade de errar e, ainda assim, ser digna. Ela começa a perceber que a vida adulta não é um castigo, é um portal. Não é o fim da liberdade. Há um instante em que a fantasia deixa de ser refúgio e passa a ser prisão. Quando uma mulher observa e constata que o conto de fadas se transformou em um pesadelo recorrente, ela possui duas opções: seguir dormindo ou despertar. O despertar da mulher imatura não ocorre de repente. Ele se inicia como um incômodo, uma desconfiança sussurrada de que algo não está certo. Ela não consegue identificar o que é, mas tem a sensação de que não está completa, que sua vida parece ser apenas encenada e não vívida de fato. Carl Jung afirma que o processo de individuação, que representa o verdadeiro amadurecimento psicológico, é iniciado quando adquirimos a consciência do que somos conscientes. Em outras palavras, quando deixamos de ser meros reflexos de nossos traumas, desejos de outros e ilusões, começamos a nos tornar nossa verdadeira essência. Este é o luto mais profundo da poesia. A constante despedida do sonho de salvação e da compreensão de que o amor genuíno não é aquele que completa, mas o que encontra. É acessível para que ninguém carregue nos braços e que, no fim, isso seja uma vitória. Mas para isso é necessário desistir da expectativa de que alguém virá para nos salvar. A mulher que inicia seu processo de amadurecimento encontra suas sombras e, em vez de fugir, senta-se com elas, dialoga com a raiva que evitou por anos, acolhe a solidão que tanto temia, reivindica sua ambição, sua coragem e sua habilidade de errar, e mesmo assim, continua sendo digna. Ela começa a entender que a vida adulta não é uma proteção, mas sim um portal. Não se trata do fim da liberdade,